Esse é um momento muito importante aqui da programação, a qual nós vamos estar meditando na poderosa Palavra de Deus. Você que está aí na sua casa, você que está aí na cadeia, você que está aí no hospital, você que está aí, viajando, você que está aí trabalhando de vigia, você que está no trabalho, está com o seu radinho aí ligado, ligadinho na programação. Fica atento a esta palavra, porque nós vamos estar agora trazendo da parte de Deus uma mensagem ao seu coração. A palavra que pode e que tem poder para mudar, para libertar, para salvar o mais vil pecador. A palavra de hoje se encontra em João, Evangelho de João, Evangelho de Jesus, segundo escreveu o apóstolo João, capítulo 5 e a partir do versículo 1. Evangelho de João, capítulo 5, a partir do versículo 1. E algum tempo depois, Jesus subiu a Jerusalém para uma festa dos judeus. Há em Jerusalém, perto da Porta das Ovelhas, um tanque que em hebraico é chamado Betesda, e tendo 5 entradas em volta. Ali acostumava ficar grande número de pessoas doentes e inválidos, cegos, mancos, paralíticos. E eles esperavam o movimento das águas. De vez em quando descia um anjo do Senhor e agitava as águas. Primeiro que se encontrasse no tanque, depois de agitada as águas, era curado de qualquer doença que tivesse. Um dos que estavam ali era paralítico. Fazia 38 anos. Quando viu deitado e soube que ele vivia naquele estado durante o tempo, Jesus lhe perguntou: você quer ser curado? Disse o paralítico: Senhor, não tenho ninguém que me ajude a entrar no tanque quando a água é agitada. Enquanto estou tentando entrar, outro entra antes de mim. Então Jesus lhe diz: levanta-te, pegue a sua maca e anda. E imediatamente o homem ficou curado, pegou a sua maca e começou a andar. E isso aconteceu num sábado. E porque havia sido curado, hoje é sábado, não é permitido. Hoje é sábado, não é permitido carregar a maca. Mas ele respondeu: o homem que me curou lhe disse: pegue a sua maca e anda. Então lhe perguntaram: quem é esse homem que mandou pegar a maca e andar? E o homem que fora curado não tinha ideia de quem era ele, pois Jesus havia se desaparecido no meio da multidão. Mais tarde Jesus o encontrou no templo. Ele disse: olha, você está curado. Não voltes mais a pecar, para que algo pior não lhe aconteça. E o homem foi e contou a contar aos judeus que fora Jesus que tinha o curado. Amém? Vamos orar, pedir ao Senhor que venha falar com a tua igreja, falar com o amado ouvinte nesta noite, fazer a grande obra e entrar com a providência aonde, na área que você, que está ligadinho até agora aí, precisa. Ó Deus,
Te pedimos, ó Pai, que o Senhor venha falar, Jesus, conosco nesta noite. Que o Senhor, ó Deus, venha falar pela tua misericórdia e que o Senhor venha falar pelo teu grande amor. Fala, ó Deus, o que precisamos ouvir. Ó Deus, fala não o que queremos, mas o que nós necessitamos. Fala pela tua misericórdia, é o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém e amém. Meus amigos, minhas amigas, você que está aí ligado na programação, o nosso Jesus foi um homem diferente, foi um homem que fez a diferença. Jesus, ele tinha um brilho todo especial, porque uma das prioridades de Jesus era a fazer a vontade do Pai. Jesus, ele tinha prazer por andar na obediência. Jesus, ele tinha prazer em fazer o que era certo. Por isso a caminhada de Jesus foi uma caminhada triunfante, uma caminhada constante e uma caminhada de sucesso. Porque Jesus, ele se apressava a chegar até a Deus. E nós sabemos pela palavra: achegai-vos a Deus e ele se achegará a vós. Jesus, ele tinha intimidade com Deus, mas o evangelho que Jesus vivia, a intimidade que Jesus tinha com Deus não era só de falar. Eu conheço Deus, eu tenho Deus na minha vida, eu tenho Deus no meu coração, mas era de viver. Jesus verdadeiramente conhecia a Deus, vivia com Deus, andava com Deus. Mas por que que nós conseguimos ver que Jesus, ele conhecia, andava e verdadeiramente tinha Deus na sua vida? Pelas ações de Jesus, pelos testemunhos, pelo testemunho pelo qual Jesus dava. Quando nós olhamos para a vida de Jesus, as suas ações, o seu jeito de falar, o seu jeito de comportar, nós chegamos a uma conclusão: verdadeiramente Jesus de Nazaré era um homem de Deus, ele era um profeta ungido do Pai. Quando nós olhamos para o Evangelho de Jesus, segundo a escreveu o apóstolo João, nós percebemos que o Evangelho que João escreve é um Evangelho um tanto diferente de Mateus, de Marcos e de Lucas. João, o discípulo amado, aquele que inclinava a cabeça no peito de Jesus, ele se apressa a apresentar Jesus como o Cristo em seu Evangelho. João, ele apressa em apresentar Jesus como Messias, como enviado do Pai, como ungido de Deus, como um Salvador que iria remir a Israel. O Evangelho de Mateus e de Marcos e de Lucas são evangelhos similares. O Evangelho de João é um pouco diferente. Quando nós olhamos para o capítulo 1, nós percebemos João dizendo: olha, no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Ou seja, ele é o Messias, ele é ungido, ele é o Cristo. Israel, povo da terra, a todos que ouvem essa palavra, Jesus é o enviado do Pai. E no capítulo 3 do seu Evangelho, nós vemos no versículo 16, o texto áureo da Bíblia Sagrada. Numa conversa ali com Nicodemos, com o mestre,
Jesus vai dizer: Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. No Evangelho de João, então, nós podemos contemplar e perceber alguns milagres que nós não conseguimos encontrar nos outros evangelhos. Assim como também no capítulo 11, a ressurreição de Lázaro. Somente João relata este fato. O Evangelho de João é um evangelho que propaga e que apresenta o nosso Jesus como Deus. E Jesus, então, no capítulo 5 do Evangelho de João, no apogeu do seu ministério, numa parte alta do seu ministério, depois de ser levantado pelo Pai, está fazendo a obra do Pai, está evangelizando, está curando, está libertando os cativos das amarras de Satanás. Jesus, ele chega ali, mais uma vez, em Jerusalém. Porque Jesus, muita gente acha que Jesus, ele era cristão. E quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós percebemos que Jesus, ele não era cristão. Jesus, ele era judeu. E na qualidade de um bom judeu, Jesus, ele procurou cumprir toda a lei. E um bom judeu, ele descia a Jerusalém, que era a capital da adoração nos tempos de Jesus, era a capital da adoração para os judeus. Jesus, ele chega, ele desce a Jerusalém, porque para o judeu, 3 vezes ao ano, ele tinha que descer a Jerusalém para uma das grandes festas que havia sobre o povo. Havia sido estabelecida na lei de Moisés. As 3 grandes festas do povo de Deus, do povo judeu, era a Páscoa, a festa dos tabernáculos e a festa do Pentecoste. Os judeus, ele tinha que subir a Jerusalém para ali então estar festejando, se alegrando e cultuando a Deus Jeová. Como Jesus, ele era um bom judeu, ele era um cumpridor da lei, Jesus sobe a Jerusalém, e quando Jesus chega ali a Jerusalém, nós percebemos que Jesus, ele poderia ir por um outro caminho. Nós percebemos que Jesus, ele poderia ir por uma outra direção. Mas nós vemos Jesus, ele passando por um caminho peculiar. Ninguém gosta de estar num lugar onde tem mendigo, aonde tem pessoas no estado deplorável de saúde, aonde tem paralíticos, aonde tem coxo, aonde tem gente enferma, aonde tem mancos, tem cegos, aonde tem gente com chagas, com todo tipo de doença, pessoas, centenas de pessoas doentes com diversos tipos de doença, e essa aglomeração de pessoas reunidas num só lugar. Jesus, ele poderia passar por outro caminho, mas Jesus decide passar ali para aquele local, próximo à porta das ovelhas, ali do templo, uma porta pela qual passava as ovelhas ali para estar indo ser oferecida a sacrifício no templo do Senhor.
próximo à porta das ovelhas, ali havia um tanque, e o nome desse tanque era Betesda. Esse local era um local onde havia reunido grande número de pessoas com todo tipo de enfermidade, com todo tipo de doença, porque de tempos em tempos descia-se um anjo, e aquele anjo agitava as águas, de maneira que aquela pessoa que primeiro pulasse dentro das águas, ela recebia a cura e ficava curada de toda e qualquer enfermidade. Jesus poderia passar por outro lugar. Jesus poderia passar por outro caminho. Mas Jesus decide passar por aquele local onde havia pessoas necessitando de ajuda. Porque Jesus, ele não era interesseiro. Tem muitas pessoas que ajudam, mas com a moeda de troca. Eu vou ajudar por fulano, eu vou ajudar ciclano, eu vou ajudar Bertana, eu vou ajudar assim, eu vou ajudar assado, porque eu posso ganhar isso, eu posso ganhar aquilo. Não, Jesus, ele ajudava pelo simples fato de amar ao próximo, amar a quem estava do seu lado, de amar aquele que necessitava, aquele que precisava de ajuda. E quando Jesus, ele ajudava, ele não divulgava aquela ajuda com o intuito de querer se propagar, de querer se promover através da tristeza, através do opróbrio daquela pessoa, da dificuldade, da doença. Jesus, ele ajudava porque ele tinha Deus no seu coração. Jesus, então, ele chega próximo àquele tanque. É um tanque chamado Betesda. Os judeus, eles tinham costume de, antes de entrar ao templo para prestar o seu culto a Deus, passar ali por aquele tanque. Era um tanque feito com a finalidade de purificação. Era um ritual a qual os judeus, eles sempre faziam antes de adentrarem para o templo. E ali naquele tanque eles se banhavam. Com o passar dos anos, ajuntou próximo àquele tanque ali, em função dessa circunstância, grande número de deficientes e de pessoas que precisavam de receber o seu milagre. Jesus, chegando ali naquele local, havia ali um homem que por cerca de 38 anos, ele estava vivendo ali naquela condição. 38 anos paralítico, 38 anos sem andar, 38 anos naquela condição deplorável, humilhante, e todos da sua casa haviam abandonado aquele homem. E quando nós vamos ver, nós vamos discorrer a história bíblica, nós percebemos que aquele homem, ele não era coxo de nascença. Aquele homem, ele nasceu perfeito no seu estado físico. E depois de receber o seu milagre da parte de Deus, Jesus encontra ele dentro do templo, e a palavra de Jesus que nós lemos foi: olha, você está curado. Agora você toma cuidado, vigia, não voltes mais a pecar, para que coisa pior não vos sobreveia.
Nós percebemos aqui que Jesus, ele não estava falando do pecado original, do pecado que nós herdamos de Adão. Não, não, não. Jesus estava falando aqui de um pecado específico. O pecado que aquele homem, ele cometia, que ele estava cometendo, e por conta daquele pecadinho de estimação, ele foi para o leito. E estando no leito, ficou 39 anos no leito, naquela situação deplorável, humilhante, constrangedora, por conta do pecado. Sabe por quê? Porque o pecado, a consequência dele é a morte. E estando na consequência, estando na circunstância de paralítico no leito, ele não poderia entrar no templo para prestar um culto ao Deus eterno, porque o pecado, ele nos afasta de Deus. O pecado, ele nos separa de Deus. Mas tem uma coisa, a palavra de Deus para a sua vida nesta noite é: abre mão deste pecado, abre mão dessa circunstância, abre mão desse problema aí, desse pecadinho aí, e tenha intimidade com Jesus. Veja Jesus entrar na sua vida, veja Jesus operar na sua causa, veja Jesus, ele tomar, divulgar as suas coisas, as suas causas na justiça. Veja Jesus fazer um milagre na tua vida. Eu profetizo em nome de Jesus, essa noite a sua consciência vai abrir, o seu entendimento vai abrir, e Deus vai operar o milagre na tua vida. 38 anos vivendo naquela condição. 38 anos vivendo, sendo humilhado, paralítico, paraplégico, sem andar, se arrastando ali naquela maca. Jesus vai falar com ele, ele fala: eu estou aqui, eu estou sozinho. Família abandonou, todo mundo abandonou. E ele vivendo ali naquela situação humilhante. Agora, aquele homem, ele era paralítico, ele estava paralítico. Mas ele tinha outras funções funcionando. É aqui que a gente tem que entender. É essa verdade que a gente tem que entender. Não é porque ele era paralítico que ele não poderia fazer algo. Ele era paralítico, mas ele estava falando. Ele poderia falar. Ele era paralítico, mas ele estava vendo. Ele conseguia ver a Jesus. Ele era paralítico, mas ele não tinha doença mental. Ele tinha consciência da real circunstância, situação que ele estava vivendo ali naquele local. Não é porque você está passando aí uma dificuldade financeira que você não vai fazer nada. Tá difícil? Tem que pagar? Tá devendo? Você pode fazer algo. Vai entrar diante de Deus. Vai abrir a boca e vai pedir ao Senhor providência. Não é porque você está 5 anos, 10 anos, 15 anos, 20 anos no ministério e quer que Deus te levanta, quer que Deus te honra, quer que Deus abre o céu e ainda não chegou a sua hora, o seu momento, que você não vai fazer nada. Vai fazer sim, jejum e oração. Espere a hora, espere o seu tempo, a sua hora vai chegar. Era paralítico, mas podia fazer algo. Aquele homem, ele estava ali, a Bíblia diz que ele não estava sozinho. A Bíblia diz que uma grande multidão estava ali naquele local. Todo mundo com problema, todo mundo com dificuldade.
Tem muitas pessoas que passam momentos difíceis na sua vida, têm dificuldades de romper as dificuldades, os problemas, porque elas se colocam dentro de uma caverna e acham que só ela que está passando por luta, por provação, só você que sofre sentimentalmente, é só você que está passando a dificuldade dentro da tua casa, é só você que adoece, que vai para o leito. Mas quando você olha para o lado, quando você olha para o outro, tem gente com problema pior do que o seu, passando luta pior do que a sua, mas não deu as costas para a cruz, não deu as costas para o Calvário. Quando você olha para o lado, tem gente que nasceu sem os dois braços, mas está firme com Jesus. Não tem os dois braços, mas louva o Senhor na igreja, louva e diz: quão grande é o meu Deus, eu cantarei quão grande é o meu Deus, sem braço, mas está louvando a Deus. E você com dois braços, porque está passando essa dificuldade aí no seu trabalho, está sendo perseguido no seu trabalho, acha que é a pessoa que mais sofre neste mundo. Mas eu venho aqui nessa noite te dizer: você não é o único que passa por dificuldade, por lutas. Permaneça fiel, permaneça fiel, permaneça fiel. Não murmure, não reclame, e veja a providência de Deus entrar dentro da tua casa, na sua vida. Jesus chega para aquele homem, e Jesus, sabendo que aquele homem ele estava vivendo ali por vários anos naquela circunstância, 38 anos, a palavra de Jesus é uma: você quer ser curado? Jesus ele pergunta: você quer ser curado? Porque tem pessoas que muitas das vezes não sabem o que querem. Pessoa, ela amanhece querendo ter uma vida abençoada, um ministério abençoado. No outro dia já não quer mais, é inconstante. Eu quero ser um médico, eu tenho vontade, eu vou estudar. Amanhece um dia com a cabeça que vai fazer medicina, no outro dia não quer mais. Eu vou focar, eu vou tirar minha carteira, eu tenho que tirar essa habilitação, eu vou tirar essa habilitação, no outro dia eu não quero mais. Eu preciso de uma companheira, eu preciso de um companheiro, no outro dia eu não quero mais. Pessoas sem foco, pessoas sem objetivo. Jesus pergunta: o que você quer? E aí ele começa a dizer: Senhor, Jesus, você quer ser curado? Senhor, eu queria ser curado, mas todas as vezes que o anjo, ele agita as águas, e aí, Senhor, vem outro, e ele entra no meu lugar. Senhor, e outro vem, entra no meu lugar, e toma posse ali da cura, e ali ele começa a se vitimizar, diante de Jesus, sendo que a pergunta que Jesus faz é você quer ser curado? Porque tem pessoas que passam a vida murmurando, se vitimizando. Você para conversar com o irmão, você para conversar com a irmã, com um amigo, com uma amiga, com aquela pessoa, e tudo que ela sabe falar ou fazer é simplesmente se vitimizar. Minha vida está difícil. Mas é porque Deus, ele não olhou para mim. Olha para o fulano de tal, olha para o fulano, para a irmã Bertana, olha para a irmã Ciclana, como Deus abençoa ela, olha como Deus abençoa ele, olha como o irmão está sendo próspero, olha como o irmão está prosperando. Tudo está acontecendo na vida dele. É por isso, se eu fosse um homem daquele abençoado, eu estava assim, eu estava assado, coitadinho de mim. Eu sou desse jeito, por conta disso, só sabe se vitimizar. Agora, nós podemos ter duas condutas, duas posturas em nossa vida. Nós podemos murmurar,
Nós podemos passar a nossa vida murmurando, reclamando dos nossos problemas, das nossas dificuldades, dos devaneios, das intempéries, das dificuldades que nós encontramos na nossa jornada, ou nós podemos focar em outra direção. Nós podemos focar em agradecer a Deus pelas dádivas pela qual o Senhor tem nos abençoado. Olha só, eu tenho 2 braços, eu tenho 2 pernas, eu consigo ver. Graças a Deus eu tenho uma saúde abençoada, eu não adoeço. Graças a Deus, Deus me concedeu uma profissão. Glória a Jesus. Graças a Deus, o Senhor Ele tem abençoado a minha vida, a minha casa, a minha família. Glória a Deus, o Senhor Ele tem abençoado o meu ministério. Glória a Deus que eu conheço a Jesus, eu conheço o Evangelho de Cristo, eu experimentei desta verdade e glória a Deus, porque eu tenho experiências com o Eterno. Um conselho, uma palavra eu deixo para você nesta noite, e o aconselhamento é: passe a sua vida, em vez de murmurar, passa a agradecer. Agradece para não ficar como o povo de Israel, rodeando 40 anos no deserto. Jesus chega para aquele homem porque Jesus estava vendo a dificuldade. A Bíblia diz que Jesus via que ele havia estado naquela circunstância durante 38 anos. Todo mundo, muita gente entra ali naquele tanque, muita gente recebe a cura e sai, o anjo movimenta a água, e muita gente sai, e aquele homem vai ficando para trás, aquele homem vai ficando para trás, e a Bíblia diz que 38 anos, aquele homem ele permanece ali naquela condição, mas quando a hora daquele homem ele chega, quando a hora de Deus abençoar, de Deus entrar com a providência, de Deus mudar o cativeiro, de Deus abrir a porta, de Deus levantar do leito, de Deus fazer o milagre, Jesus chega e diz assim: não é tanque, não é nada, é Deus que mandou, é a hora que chegou, então tá bom, levanta, toma sua cama, toma sua maca e anda, porque há um tempo de Deus específico, pelo qual Deus vai fazer a tua obra em nossa vida, a minha hora, a hora de Deus abençoar a minha vida, a minha casa, o meu ministério, a minha chamada, a hora de Deus entrar com a providência na minha vida é a hora que Deus determinou no céu para estar te abençoando, entrando aí nessas circunstâncias é pode ser daqui 1 semana, 2 semanas, 5, 10 anos, o tempo é de Deus. Agora, enquanto o tempo não chega, não murmure, não reclame, entenda o tempo de Deus e passe glorificando ao Senhor. Jesus libera uma palavra, aquele homem toma posse da sua bênção, e após tomar posse da sua bênção, a Bíblia nos diz que aquele homem, ele entra no templo. E quando aquele homem ele entra no templo, a Bíblia nos diz que ele vai ter a oportunidade de ter o seu momento com Deus. Porque as bênçãos que Deus dá, elas nos enriquecem, elas não acrescentam dores. Tem muita gente, escuta essa palavra, tem muita gente aí achando que é providência de Deus, tem muita gente aí achando que Deus abençoou, que é Deus que entrou com a providência e está passando uma luta travada, está passando a dificuldade, comprou um carro, é bênção de Deus, o carro só fica quebrado, é só problema, só luta, só dificuldade.
dificuldade. Ai, Deus mandou o meu varão, Deus mandou a minha varoa, Deus mandou a minha varoa, e é só luta, só prova. Não é Deus, é você que escolheu, a decisão é sua. A palavra do Senhor nos diz que as bênçãos de Deus nos enriquecem, não acrescentam dores. As bênçãos de Deus nos aproximam de Deus. Aquele homem, depois de receber o seu milagre, ele entra diante do templo de Maia Sérbia, Nayaka, ele entra diante do templo, e então ele vai ter uma intimidade com Deus, ele vai acessar ao templo, ele vai ter intimidade com Deus, coisa que ele não tinha, porque as bênçãos do Senhor, elas nos aproximam de Deus, elas não nos afastam de Deus. E nessa noite eu libero essa palavra sobre a sua vida, em nome de Jesus. Você vai entender o que é de Deus, o que é do homem, o que é de Deus, o que é do diabo. Eu quero orar pela tua vida nessa noite. Demaya Sérbia, Nayate, Canteia Sé, Demaya Sérbia, Entacaiaçar. Vamos orar, ó Deus, nesse momento, ó Deus eterno. Eu apresento, ó Pai amado, a vida desse irmão, dessa irmã, ó Deus amado, desse irmão que está no hospital, está ligado, meu Pai amado, nesta palavra, esse irmão que está na cadeia, ó Deus, esse irmão que está na tua casa, está, Jesus, aí no meio da viagem, ó Deus, esse irmão que está aí no teu trabalho, mas está, Jesus, ligado na programação, Senhor Jesus, ó Deus, esse irmão, meu Pai amado, que está, Jesus, nos contemplando a nossa voz, de Maia Sérbia, Nayacanta, Caia Sé, ó Deus, eu te peço nessa noite que o Senhor vai de encontro à necessidade desse irmão, ó Pai amado, desse homem, dessa mulher, ó Dente Caia Sé, ó Pai amado, vai de encontro, faça, Jesus, na vida dele, ó Pai, o que ele não pode fazer, ó Deus, que ele venha ter consciência, meu Pai amado, que melhor é do que murmurar, é descansar e esperar no teu tempo, meu Deus eterno, que ele venha entender que o tempo do milagre do Senhor para a vida dele vai chegar, mas a hora é tua, o momento é teu, a forma de o Senhor trabalhar é tua, ó Deus, enquanto esse tempo não chega, que ele vem, que ela venha entender, meu Pai amado, que deve ficar na posição de receber, ó Deus, esperando a providência que vem do céu. Ó Deus, eu te agradeço por esta palavra, ó Deus, eu te agradeço, Jesus, pelo renovo da força, pelo renovo da fé, por tudo quanto o Senhor fez, meu Pai amado, que não podemos ver, mas que o Senhor já está fazendo no mundo espiritual. Ó Deus, abençoa esse irmão, esse ouvinte, meu Pai amado, da programação, abençoa a Rádio Vida, faça, Jesus, o teu querer, o teu mover em nosso meio, é o que nós te pedimos, em nome de Jesus, amém e amém. Deus abençoe a tua vida, Deus abençoe a tua casa, Deus abençoe a tua família. Mais uma programação chegando ao final. Amanhã teremos mais programação, né? O programa Deus Proverá. E nosso pastor, né? Nosso pastor José Cunha, pastor das multidões, estará com os irmãos aqui na frente da programação. Deus tem usado muito o pastor José Cunha por meio de cura. Você que tem uma deficiência, você que precisa de um milagre, precisa de receber a cura da parte do Senhor, liga para cá, liga para a Rádio Vida, o pastor Cunha vai estar aqui, vai te atender. Boa noite, Vale do Aço, boa noite, homem de Deus, boa noite, mulher de Deus, boa noite, povo de Deus, dando também uma boa noite para todos os amigos que estão aqui conosco, nas redes sociais, no Facebook, no Instagram. Nós vamos estar disponibilizando essa palavra no nosso canal Ronan Samora Oficial. Depois passe lá no nosso canal, deixa o seu like, se inscreva no canal, nos abençoe, seja abençoado, deixa o comentário no vídeo. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a tua casa, em nome de Jesus, amém e amém.